Olá, colegas e curiosos. Bem-vindos a mais um vídeo sobre o dia a dia da medicina veterinária. Meu nome é Fernanda de Maique Assunção e hoje eu gostaria de falar sobre câncer em animais de companhia. Infelizmente, essa visualização de alterações compatíveis com processos neoplásicos tem se transformado uma coisa cada vez mais cotidiana para mim. É difícil eu passar um dia sem que eu veja pelo menos um animalzinho que tenha alguma alteração intraabdominal sonográfica compatível com câncer. O diagnóstico definitivo de câncer, ou neoplasia, ou tumor, só é feito através da microscopia, pois só ali você consegue ver que tipo de célula que está presente naquela alteração para você conseguir determinar se aquilo é ou não um câncer realmente, se for um câncer, se ele é ou não benigno, se ele é ou não maligno, se ele tem sinais de ter metástase, etc. Então, por isso, a gente fala em alterações sugestivas de neoplasia quando a gente está tratando de ultrassonografia. Aí eu resolvi conversar com um colega que é mais velho, um veterinário assim que já tem mais tempo de experiência do que eu na medicina veterinária, e comentei com ele, falei, nossa, é engraçado, né, a gente vê tantos casos de câncer em animais e tal. Eles estavam numa cirurgia de um paciente que no dia anterior eu tinha feito o exame de ultrassom dele e tinha diagnosticado um tumor no baço bem grande, que estava com sangramento, então por isso eles optaram por fazer a remoção daquela alteração ali, daquela neoformação lá. E então eu estava no centro cirúrgico conversando com ele e perguntei a respeito do que ele achava, se ele achava que com mais tempo de profissão ele percebia que a incidência de câncer aumentou, ou então, enfim, qual que era a impressão dele. Ele falou que ele acha que não, que primeiro ele acredita que os animais antigamente viviam muito menos tempo do que hoje em dia, e que hoje em dia, graças aos avanços da medicina veterinária, os animais têm vivido mais tempo e a gente sabe que uma maior expectativa de vida também traz consigo alguns tipos de alterações que não eram vistas naqueles pacientes mais jovens. E que também hoje ele acredita que os métodos diagnósticos estão muito mais avançados do que quando ele começou a praticar a profissão, isso há 30 e poucos anos atrás. E aí eu me lembro que mesmo eu, quando era recém-formada, assim, o acesso à ultrassonografia, por exemplo, ele não era tão difundido que nem ele é hoje em dia. Hoje em dia, pelo menos nas grandes capitais do Brasil, é relativamente fácil e até acessível financeiramente você conseguir fazer um exame de ultrassom no bichinho. E por isso que eu acho que acaba que, assim como ele, eu também penso nisso, né, que acaba que a gente diagnostica mais ou visualiza mais situações que antes acabavam passando desapercebido. O animalzinho morria lá com seus 5, 6 anos e, nas palavras dele, isso era considerado normal. Ele viveu o suficiente. Hoje em dia a gente não acha o suficiente nem que ele viva 20 anos. Então, assim, só me chama a atenção, sabe? Porque, infelizmente, o prognóstico não é legal, né? Assim como em seres humanos, a gente ainda não tem uma cura específica para nenhum tipo de câncer. A gente tem sobrevida, a gente tem controle, a gente tem aquilo que se chama de qualidade de vida, né? Que é você dar para o paciente o melhor que ele possa ter diante das circunstâncias, nem que isso não signifique que ele fique totalmente curado, mas que pelo menos ele fique sem dor, que ele tenha apetite, que ele tenha conforto, que ele consiga caminhar e ter uma vida relativamente normal. E ontem eu acabei fazendo um ultrassom, eu fui numa clínica, acabei fazendo diversos ultrassons ali, e desses 5 ultrassons que eu fiz, 2 deles tinham alterações sugestivas de neoplasia. E um deles era uma alteração que a princípio eu pensei que fosse uma mucocele, vesícula biliar, mas daí depois olhando um pouco melhor me parecia que era algo, assim, uma massa de origem dificilmente determinada, que eu não consegui, vamos dizer, ela ficava em topografia de vesícula biliar, mas eu não consegui determinar se ela vinha de algum outro lugar exatamente, porque a vesícula biliar a princípio estava também repleta de muita lama e tudo, então me dava a impressão que era uma continuidade ali da vesícula biliar, aquela imagem que eu estava vendo. E a outra paciente, ela estava com aumento de volume abdominal expressivo, dor, desconforto, flacidez abdominal, etc. E a princípio o proprietário estava achando que tinha ficado aparecido assim meio que da noite pro dia e tudo. E daí ela estava com alteração tanto no baço quanto no fígado, compatível também com neoplasia, provavelmente uma metastática da outra, ou, né, enfim, mas bastante feio, assim, era uma beagle, de porte de beagle, assim, que tem mais ou menos ali seus 10 quilos, vamos dizer, com 14 anos, 13, 14 anos, e o baço dela estava tão alterado, tão grande, que ele ocupava todos
quadrantes abdominais, assim, chegava a ser literalmente maior do que o tamanho do crânio dela, assim, pelo menos aqui da calota craniana, sabe? Então, bem triste, assim, porque isso daí não é uma vez que outra que eu pego, é bastante recorrente mesmo. Então, não sei realmente se está relacionado com essas maiores capacidades de diagnóstico, ou se de repente é realmente alguma coisa relacionada com o nosso estilo de vida mais moderno, porque mesmo na medicina humana dizem que também, né, os casos de câncer, pelo menos a gente tem a impressão, assim, quem tem um pouco mais de vivência na vida aí tem talvez essa sensação igual a mim, de que antigamente não se via tanto, daí hoje em dia passou a se ver. E agora fica aquele questionamento, será que é por causa de um diagnóstico melhor? Será que é por aumento da expectativa de vida também? Será que é por estilo de vida? Será que é alguma coisa que as pessoas comem, fazem ou deixam de fazer? É um mistério que ainda vai ficar difícil de ser resolvido. E assim, então a gente tem usado cada vez mais na medicina veterinária bastante quimioterápico e feito a terapia completa assim para câncer e tudo, em alguns casos com bastante sucesso, tipo linfoma em gatos, assim, temos uma boa resposta e tudo, mas ainda é um quadro bastante delicado crítico, que tem que ser tratado com muito cuidado. E então é triste, sabe, de ver assim, porque daí às vezes até para o ultrassonografista complica bastante, porque as massas são tão grandes, às vezes tão confusas, tão heterogêneas, que você tenta determinar a origem, tenta determinar tamanho, e até isso fica difícil, sabe? E no Doppler colorido, uma vascularização absurda, assim, difusa, anárquica, uma coisa realmente que você olha e fala, tem alguma coisa estranha aqui. Mesmo aquele proprietário que não tem nada a ver com a área de saúde, que não entende absolutamente nada do que você está mostrando ali na tela em preto e branco ou em tons de cinza, ele consegue visualizar que tem algo feio ali dentro, que tem algo que não está assim com aspecto bonitinho, homogêneo, liso, que seria um órgão saudável, né? Então, o que vocês acham a respeito disso? Vocês acham que tem aumentado a incidência, que tem aumentado o diagnóstico, que tem alguma coisa a ver com o estilo de vida? Qual é a opinião de vocês? Eu ainda, por enquanto, estou pendendo um pouco para pensar no aumento do diagnóstico, sim. E daí para eu concluir a respeito de um estudo que eu vi esses tempos atrás, falando sobre a incidência de câncer em homens primitivos, dizia que até então eles tinham achado pouquíssimos esqueletos com câncer, assim, de pessoas, de seres humanos primitivos de muitos mil anos atrás, mas que recentemente encontraram uma tribo inteira, todos eles com sinais de ter carcinoma ósseo, assim, e que provavelmente morreram bastante cedo também. Então, talvez havia ali um cruzamento consanguíneo, né, que por acaso acabou favorecendo a quase uma tribo toda ter esse mesmo tipo de alteração. E eram homens antigos, né, assim, que teoricamente levavam um estilo de vida totalmente saudável, ou que pelo menos era assim mais próximo do natural do que o nosso, e mesmo assim eles padeciam dos mesmos problemas que a gente. Então, talvez seja algo que melhorou o diagnóstico mesmo. O que vocês acham? Esse é o Diário de uma Ultrassonografista Volante. Obrigada por assistirem. Espero que vocês voltem, se inscrevam no canal e deixem um like, que eu vou adorar e vou fazer mais vídeos ainda. Obrigada, até a próxima.